Olá, eu sou o Macorati e hoje eu vou apresentar uma introdução ao Kubernetes. O nome Kubernetes vem da palavra grega que significa timoneiro, isso é a pessoa que dirige um navio. Este tema está refletido no logotipo do Kubernetes. O Kubernetes também é conhecido como K8s. Vamos iniciar esclarecendo qual a diferença entre o Kubernetes e o Docker. O Docker ele é uma plataforma open source que facilita a criação e administração de ambientes isolados chamados containers. Então, o Docker permite criar, executar, distribuir e compartilhar containers. Podemos dizer que o Docker é um container runtime. Já o Kubernetes, ou K8s, é uma plataforma open source para implantação, dimensionamento, escalonamento e gerenciamento de containers. Assim, o Kubernetes não é concorrente do Docker. Na verdade, eles são ferramentas que se complementam. E o Docker, ele também possui uma ferramenta para gerenciar container conhecida como Docker Swarm, que seria um concorrente do Kubernetes. Então, o Kubernetes ele trabalha com qualquer container e ele é usado para orquestrar container. Mas ele também pode trabalhar com qualquer outro container runtime, como o LXC, o Containerd, o RKT, o Fract, sendo que o mais popular é o Docker. Então nós usamos Kubernetes para implantar, escalar e gerenciar containers que podem ser criados com o Docker e com qualquer outro container runtime. O Kubernetes ele vai assim desempenhar o papel de orquestrador e vai gerenciar os containers atuando da seguinte maneira: se algum container travar, ele vai reiniciar o container automaticamente. Ele vai atuar aumentando e reduzindo a quantidade de containers quando isso for necessário. Ele vai atualizar também os aplicativos em execução no container quando isso for preciso, de forma que o tempo de inatividade seja zero. Ou seja, ele vai fazer toda a orquestração dos containers no ambiente. Então vamos entender como o Kubernetes é composto e como ele atua. O pod é a menor e mais básica estrutura que existe no Kubernetes. Fazendo uma comparação, na virtualização, a máquina virtual seria a menor e a mais básica estrutura na virtualização. No Docker, a estrutura mais básica seria o container. E no Kubernetes, a estrutura mais básica é o pod. Então, o pod ele representa a menor estrutura do Kubernetes. E o que é um pod? O pod ele consiste de um ou mais containers, recursos de armazenamento e também possui um único endereço IP. Então, todo pod ele é único. Ele tem um único endereço IP e pode ter um ou mais containers, pode ter volumes e outros recursos necessários para a execução dos containers nos pods. O mais comum é o pod ter um container só. Então, o pod ele representa uma única instância de um processo em execução no cluster Kubernetes. Nós vamos entender o que é o cluster mais adiante. Então, é no pod que os containers são executados, ou seja, é no pod que a sua aplicação ela vai ser executada. Vamos entender então quais são o ciclo de vida dos pods. Os pods eles são efêmeros, eles têm uma vida curta. Eles não são projetados para permanecer em execução para sempre. Depois que eles são encerrados, eles não podem ser recuperados, eles são recriados. Então, de forma geral, os pods eles não desaparecem até serem excluídos por um usuário ou por um controlador, ou por terminarem o seu ciclo de vida. Então, o ciclo de vida dos pods podem possuir os seguintes status: pending, running, succeed, failed e o no. Vamos ver cada um desses status. No status pending, o pod ele
foi criado e aceito pelo cluster, mas um ou mais containers ainda não está em execução. Então essa fase é a fase de criação do pod. Você acabou de criar o pod, ele está fazendo o download da imagem do container que ele vai usar, então ele está nesse estado. A seguir, nós temos o estado running, ou seja, o pod foi alocado a um nó, nós vamos entender o que é nó daqui a pouco, e todos os containers foram criados. Pelo menos um container está em execução, no processo de iniciar ou está iniciando. Então aqui o pod foi criado e os containers já estão iniciando. No estado succeed, todos os containers já foram encerrados com sucesso. Os pods encerrados, eles não são reiniciados. Então aqui, ó, o pod foi criado e os containers definidos para aqueles pods foram também criados e executados. Failed significa que todos os containers no pod foram encerrados e pelo menos um foi encerrado com falha. Então um container falha se ele é encerrado com um estado diferente de zero. Se isso acontecer, então o pod está nesse estado. E ele pode estar no estado unknown, desconhecido. Ou seja, nós não conseguimos determinar qual é o status do pod. Isso pode ser causado por um erro de comunicação entre o node e o pod. Então esses são os ciclos de vidas do pod, que é a unidade mais básica, que é onde os containers são executados. Tudo bem, mas aonde esses pods são criados? Por padrão, os pods eles são executados nos nodes ou nós, ou seja, no pool de nós padrão do cluster. Então, todo pod ele é criado e executado num nó. Então, nós temos no Kubernetes um nó. E nesses nós, nós temos os pods. Então, eu posso ter um nó com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pods, ou com apenas um pod só. Esses nós, eles são recursos de hardware, que pode ser uma máquina virtual ou uma máquina física. Então, eu vou criar um nó numa máquina e vou criar naquele nó vários pods. Isso pode ser uma máquina que é um hardware ou pode ser uma máquina virtual. Então esses nós eles contêm os serviços para executar os pods, para se comunicar com outros componentes, configurar e executar as cargas e trabalhos atribuídas. Então um nó ele pode hospedar um ou mais de um pod, sendo que cada pod é único que contém um endereço IP e pode conter um ou mais containers. Agora, os pods eles não são restritos a um nó. Eu posso ter mais de um nó. E os pods podem se mover entre os nós existentes conforme eles forem sendo criados para garantir a disponibilidade do sistema. Então eu vou ter os pods e os nós. E um conjunto de nó vai formar um cluster. Então eu posso ter um único nó. Quando eu tenho mais de um nó, eu tenho um cluster. E nesse cluster eu vou ter os nós e nesses nós eu vou ter os pods. E nos pods eu vou ter os containers, os volumes e os recursos para executar as aplicações. Mas de onde vêm esses nós no Kubernetes? É o seguinte, quando nós instalamos o Kubernetes, nós podemos instalar o Kubernetes usando o modo single node ou o modo cluster. No modo single node, nós temos apenas um único nó, e nesse nó nós vamos criar os pods. E no modo cluster, nós temos mais de uns nó. Lembrando que um cluster é um conjunto de máquinas físicas ou virtuais que contém nós para executar aplicativos em container. De forma geral, o Kubernetes ele é utilizado no modo cluster, onde nós podemos ter dois ou mais nós representando máquinas virtuais ou máquinas físicas, onde nós criamos os pods e executamos os containers. Então a forma padrão de usar o Kubernetes é no modo cluster. No modo cluster, nós temos a seguinte configuração. O modo cluster ele é formado por dois tipos principais de nós. Eu tenho o nó worker e eu tenho o nó master, sendo que o nó worker é quem executa os containers nos pods. E o nó master ele vai executar os componentes do plano de controle. Então, o nó master é o nó com o qual nós vamos interagir. Então nós enviamos os comandos para o nó master. O nó master vai realizar a configuração e o controle dos estados dos
workers. E geralmente nós vamos ter pelo menos um nó master e mais de um nó worker. Então nos nós workers é onde nós temos os pods. E no nó master nós temos o control plane, que contém esses componentes etcd, controller, scheduler, que veremos a seguir. Então nós podemos ter também, dependendo da quantidade de cluster, mais de um nó master. Se eu tiver muitas máquinas físicas ou virtuais, aí talvez eu precise de mais de um nó master. Então, cada máquina física ou virtual, elas vão representar nós que vão assumir o papel de nó master ou de workers, dependendo da configuração que eu definir. Então, vamos ver com mais detalhe os componentes dos nós worker e do nó master. Então, nós temos um cluster e no cluster eu vou ter o nó master e os nós worker. Nos nós master e nos nós worker eu vou ter os seguintes componentes. O nó master e os nós workers, eles possuem em comum os componentes kubeadm, kubelet, kubectl e o container runtime, que no meu caso aqui está sendo o Docker. Então, todos os nós master e todos os nós workers vão ter esses componentes. A diferença é que, além desses componentes, o nó master tem o control plane, que é usado para fazer o cluster funcionar. É ele que é o cérebro aqui que faz e recebe os comandos e que envia os comandos aqui para os workers executar aqui os pods. Então vamos ver qual que é o papel de cada um desses componentes aqui. O componente kubeadm é a ferramenta que automatiza grande parte do processo de criação do cluster, ou seja, ele vai fazer e facilitar a instalação. Ele é usado apenas uma vez. O kubelet é um componente essencial do Kubernetes, ele vai lidar com a execução dos pods. Pode ver que todo pod tem um kubelet. Ele vai atuar como um agente em cada node, intermediando as trocas de mensagem entre a API Server e o Docker Runtime, ou o seu Container Runtime. O kubelet é a ferramenta que nós usamos para interagir com o Kubernetes. Então o Kubernetes tem uma API e todos os comandos que nós enviamos via essa ferramenta, que é a ferramenta de linha de comando, é a CLI. Então nós podemos emitir os comandos de forma declarativa ou de forma imperativa para implantar aplicativos, inspecionar, gerenciar recursos de cluster e visualizar logs. Para isso nós usamos o kubectl. Agora nós vamos dar uma olhada nos componentes do control plane. Então note que o control plane ele que recebe as requisições e envia para a API Server. O API Server é que vai interagir com o worker node e que vai executar aqui os pods. Então, o primeiro componente do control plane que é muito importante é o etcd. No etcd é onde nós armazenamos as informações de estado do cluster e dos workers e do estado que nós desejamos. E para isso ele usa um formato chave-valor. Então eu armazeno as informações aqui, ó. Então aqui que ele vai consultar qual é o estado desejado, qual é o estado atual dos nós e dos pods. A API Server é que vai fornecer todos os serviços Kubernetes, é ela que vai receber os comandos. Essa API ela é um serviço REST, ela vai validar e configurar os dados para os objetos da API, que incluem pods, serviços, controladores de replicações e outros. Então eu vou interagir enviando comandos para a API Server e é ela que vai receber os comandos, interpretar e executar, enviando esses comandos aqui para os worker nodes. Eu tenho o Controller Manager, que vai executar funções em nível de cluster, como replicar componentes, acompanhar nós de trabalho, lidar com falhas de nós e assim por diante. E eu tenho o Scheduler, que vai escalonar os pods para ser executado nos nós. Então o Control Plane, ele é o coração aqui que faz o cluster funcionar e que vai gerenciar aqui os worker nodes. Então, temos aqui uma visão geral da arquitetura do Kubernetes, de forma simplificada. Então, no modo cluster, eu vou ter sempre o papel de um nó master e dos nós workers. O nó master ele é responsável por alocar cargas de trabalho para os nodes, que são os worker nodes, e gerenciar o estado do cluster, para que o cluster permaneça sempre no estado desejado. Aqui nos nodes ou worker nodes,
é onde serão executadas cargas e trabalhos reais em containers nos pods. Então, a tarefa de executar, monitorar e fornecer serviço para os aplicativos é feita aqui no Node, nos pods. Então, o roteiro básico para executar uma aplicação no Kubernetes é o seguinte: para executar um aplicativo no Kubernetes, primeiro nós vamos empacotar esse aplicativo numa imagem de container, enviar essas imagens para um registro de imagem, em seguida publicar uma descrição desse aplicativo para a API Server. Essa descrição ela vai possuir informações como a imagem do container ou imagens que contêm os componentes do aplicativo estão relacionados, quais precisam ser executados no mesmo nó. E para cada componente, nós devemos especificar também quantas cópias ou réplicas desejamos executar. Essa descrição geralmente é feita num arquivo YAML, que é um arquivo estilo do Dockerfile, onde eu defino declarativamente o que eu preciso fazer e qual é o tipo de serviço que eu estou executando. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de um arquivo YAML que vai ser usado para criar um pod. Aí eu defino aqui a imagem, o nome do container, as portas. Então, esse seria uma declaração. Então, criando o meu arquivo declarativo e emitindo o comando, e eu vou enviar o comando usando o kubectl para a API server aqui do Kubernetes. Quando a API processar a descrição aqui do aplicativo, ele vai schedular, né? Agendar os grupos especificados de containers aqui nos nodes, disponíveis com base nos recursos computacionais exigidos para cada grupo. Aí eu vou definir quantos nós eu vou ter. E o comando chegando aqui, o kubelet, vai instruir o container runtime, que pode ser o Docker, para extrair essas imagens dos containers e executar aqui as aplicações nos pods. Então esse é um resumo de um fluxo de execução aqui de uma aplicação simples aqui no Kubernetes. Então, na próxima aula nós vamos fazer uma parte prática para mostrar isso funcionando e você ver como o Kubernetes atua.